hora é a nossa rubrica Maravilhas da Natureza com Luís Henrique Pereira. Muito bom dia, Luís. E o seu ar de pombo? Bom dia, muito bom dia. Estás com o teu melhor ar de pombo, não é? Nota-se. Então, e ainda há pouco nos dizias, estávamos ainda em intervalo, há tanto para dizer sobre Há o muito para pombo. dizer, portanto vamos começar. Vamos lá. Queres começar pelas estátuas? Pois as estátuas que muito penam, não é? Quer dizer, Verdade. o património também, mas já falamos. Já lá chegamos. Então estamos a falar de um animal que dura quanto tempo? 3, 5 anos, não Sim. dura assim muito tempo. Enfim. E o pombo comum é aquele que vemos nas Aquele nossas que vemos cidades. todos os dias, Não é? pronto. Não vamos já a 300 e tal espécies de pombos pelo mundo, espalhados, começaram pela Europa, depois a África, e depois foram introduzidos nas Américas, portanto, no Brasil e na América. Levamos. Foram Levámos-lo para lá. introduzidos pelos primeiros colonos, não é? Pronto, enfim, o pombo, pois naturalmente, toda a gente conhece os pombos, fazendo uma descrição muito breve, podem ser cinzentos, podem ser brancos, podem ser mais avermelhados, mais assim acastanhados, como este. Portanto, tem aí aquela íris cor de laranja muito bonita nos olhos, que é um pormenor muito interessante. Esta refração da luz também é muito interessante, que lhe dá aqui na zona do pescoço, sim. como estamos a ver, não é? Brilhante, pelo, 37 pelugem, centímetros no máximo, não é uma ave muito grande, também muito pequena. Olha, um episódio de acasalamento, onde vemos um macho, enfim, com a sua fêmea. Portanto, aí são nossos vizinhos, literalmente, são nossos vizinhos nas cidades, e nós vamos falar também das implicações que isso tem, do lado bom e do lado, enfim, menos. Deixa-me lá que também perguntar existe. porque é que eles gostam de viver na cidade. Porque, pois, naturalmente, têm abrigo, têm uma casa que é a selva urbana, que é maravilhosa, têm espaço para nidificar, têm espaço para viver. E onde é que eles fazem ninho, então? É mesmo nos beirais das Árvores, casas? beirais nas casas, nos terraços, e pronto, e há muitas queixas, já vamos falar disso também. Haveremos também de falar mais à frente, numa outra rubrica, das gaivotas urbanas, nessa nova designação de gaivotas urbanas. Bom, mas, portanto, tem proteção, tem alimento fácil, e essa tal ideia que eu aqui às vezes deixo do oportunismo. São oportunistas, portanto, porque procuram as oportunidades para mais facilmente, enfim, viverem. Depois há aqui uma outra coisa muito interessante que continua a ser um mistério muito interessante, que é a orientação destes bichos, que continua A suscitar muito estudos, não é? estudo, muita dúvida, mas algumas conclusões interessantes, enfim, embora que alguns investigadores dizem que no bico eles têm uma espécie de antena? de concentrações, não é, quer dizer, concentrações de metal. E no fundo o bico serve como a ponta de uma bússola natural para captar o campo magnético da Terra, porque a orientação destes bichos é extraordinária. Então, se tiveres um pombo que aqui nasceu, aqui onde nós estamos, não é? E se pegares nele, e o teres numa caixinha, e se lhe o levares para a Espanha, se o libertares lá, ele vem ter ao mesmo sítio onde nasceu. Quer dizer, e depois o campo magnético da Terra, a direção dos ventos. Há outros estudos e investigadores que falam das fragrâncias de diferentes regiões. E, portanto, é uma orientação pelo Sol, pelas estrelas. Enfim. Há alguns estudos voltados para isso, há poucas certezas ainda, agora há uma enormíssima admiração. Claro, mas não é de agora. Que não é de agora. Não é de agora. Curiosamente, por exemplo, os egípcios e os gregos, enfim, há 5.000 anos ou 4.000 anos, aperceberam-se exatamente de que os pombos têm, de facto, um sentido de orientação extraordinário. Enfim, e mais tarde perceberam que, tendo este pombo aqui, vamos transportá-lo a 300, 400 quilómetros. Ele pode de lá na outra frente de batalha, por hipótese, trazer uma mensagem como é que aquilo está a correr, como é que não está. E então começaram a nascer os pombos correios. Verdade. Que hoje não vamos falar muito, veremos, enfim, noutra ocasião. Portanto, ele Foram os vai primeiros e SMS, volta. não foram? Olha, Foram os primeiros SMS. Estes telegramas iam pelos pombos. Portanto, na patinha, um papelinho pequenino, com uma argolinha, os pombos correios. Fica ainda hoje, é a colombofilia, não é? É uma coisa extraordinária. Têm amantes e pombos por todo o caríssimos, caríssimos. Nós estávamos Milhões do mundo. Nós no outro dia estávamos a conversar Já ali no tivemos jardim aqui alguns e milhões. tu estavas a falar nisso, não é? Que são pombos caríssimos, não é? Mas, portanto, depois a questão da inteligência. Evidentemente que temos aqui trazido às vezes algumas aves, os papagaios, Sim, os corvos. os corvos, as gatas, que realmente são os mais inteligentes. Mas
Os corvos, os pombos, aliás, são das aves mais estudadas em laboratório, também por causa da sua inteligência. Eles têm a capacidade, por exemplo, de perceber o tempo. Eu já vou explicar em concreto como é que isto aconteceu, porque eu presenciei isso na Universidade do Minho, no Laboratório de Comportamento Animal. Nós temos cá ótimos investigadores também, que andam há anos e anos e anos Sim, e anos a trabalhar, atrás. sim. Portanto, tinham lá pombos não é? No laboratório, para dar este exemplo muito curioso, e as caixinhas de comida que abriam de 2 em 2 minutos apenas. O pombinho estava ali em frente à caixinha que abria de 2 em 2 minutos. Portanto, ele não criava stress nos primeiros 50 segundos, porque sabia que só dali a algum tempo mais é que a caixinha se abre para ele começar. Portanto, a noção do tempo e depois outros testes com contagem, não é? 1, 2, 3. Números. 1, 2, 3, abre a caixa. 1, 2, 3, 4, não abre. Se for sempre 1, 2, 3, abre. E sai a caixinha da comida. A noção a do capacidade tempo, de memorizar da memorização o do tempo, tempo não é? e da contagem, enfim, como é que podemos dizer, números, no fundo, não é? Eles sabem esperar. É curioso também esta coisa da paciência. Não é? Depois, temos então, e temos de falar nisso, naturalmente, Claro. do lado menos bom. Eles estarão em excesso nas cidades? Em muitas cidades, sim. Em muitas cidades, sim. Em algumas regiões são, efetivamente, dizem os investigadores, um problema, claro, de saúde pública, porque, enfim, há quem se chama, não gosto nada, ratos do ar, ratos com asas, enfim. E diz, eles podem trazer... Quais são os argumentos? Podem trazer doenças? À semelhança de outras espécies. Ou transmiti-las, não é? As tais zoonoses, doenças dos animais que passam facilmente para o ser humano, através, por exemplo, porque é que se dá ali, porque é que se alimentam os pombos na cidade. Evidentemente que é muito agradável, eu percebo, todos nós percebemos, as pessoas Parece que vêm, estamos a domesticar o pombo, não é? não é? Claro. E vêm dar, ou seja, é preciso ter cuidado. Agora, advertências importantes. Entre as 50 doenças, aproximadamente, que eles podem transmitir, nesse contacto direto com os pombos, com as fezes, com as penas, está a toxoplasmose, Certo. por exemplo, olha, a gripe aviária, a legionela, portanto, exemplos que dizem os especialistas, não sou eu que digo. Quer dizer, Sim. não alimentar os pombos, fazer um esforço para não alimentar os pombos. Se eventualmente os alimentarem à distância, estes pombos mais das cidades, não tocar nos excrementos, inclusive outra coisa, se formos limpar lá em cima os nossos enfim, as nossas varandas e beirais, muito cuidado também com a inalação de excremento já seco, porque também pode causar esse tipo de Pode ser doença. transmissor. É importante essa alerta. E evitar, por exemplo, o contacto também com as penas. É muito importante, muito importante. Porque as pessoas dizem, já foram embora, não há problema. Não, há. Sim, As fica penas, os excrementos que ficam. Isto não estamos aqui a diabolizar os pombinhos, que são tão bonitos, e a gente... Só que, enfim, guardar uma certa Só ter distância. cuidado. Uma certa Sim, distância, sim. não é? E depois os monumentos. Estavas a falar dos monumentos, mas quer dizer, tal como as gaivotas, eles também têm um excremento ácido, e os monumentos deles estão muitas vezes protegidos com aqueles piquinhos de arames, não é? Para que eles não pousem. Para que eles não pousem. As estátuas, de facto, há muitas estátuas que Ficam degradadas. Degradadas, Mais vandalizadas pelos rapidamente. pombos. Sim. Por causa do ácido das Eles, fezes. não é? eles não têm culpa nenhuma. Os nossos carros, por exemplo, Os tal como as automóveis. gaivotas, os automóveis, os capôs dos carros, enfim, não têm culpa nenhuma porque se sentem bem aqui na cidade. A culpa é nossa porque lhes proporcionamos realmente, enfim, este habitat na selva urbana que lhes permite realmente. Depois também são portadores, às vezes, lá está, estes pombos, estou a falar destes, não é? Não é dos pombos da colombofilia. São pombos diferentes. Temos que acelerar. Quando nidificam, normalmente Ora com bem, os ovos, então, é muito curioso. Para acelerar? É muito curioso que, muito rapidamente, às vezes 4, 5, 6 nidificações por ano. 2 ovos, podem não vingar todos, não é? Mas é curioso, é uma espécie que reproduz Com muita facilidade. vezes por ano. Sim. Muita facilidade. E, portanto, E para terminar, Luís? para terminar, as ameaças. Pois, por exemplo, o falcão peregrino tem
no pombo, não tanto das cidades, mas também tem petisco no pombo das rochas, que é muito, enfim, muito semelhante a este, a principal presa, os gaviões, os corvos às vezes, as gaivotas. Acredito que há gente que já tenha visto uma gaivota gaivotas na cidade ou duas a puxarem um pombo para cada lado. É mesmo assim, não posso explicar de outra maneira. Portanto, os corvos também às vezes podem atacar. Bom, são animais muito inteligentes. São animais muito inteligentes, convivem connosco, gostam de viver connosco, na cidade. Essa atenção, essa chamada de atenção, que é importante, portanto, distância. Com estes que venham às praças, que venham aos jardins. Não lhes deem de comer, nem se aproximem deles. deles. De comer, pronto, eu compreendo, as pessoas de idade, mas gostam desse convívio, bem. mas distância, não é? Muito bem. Não abrir a mão para eles virem comer à mão, que às vezes esse costume Nós também não nos convém mantermos distantes do alinhamento, portanto, meu querido amigo, um abraço. Muito bem, muito bem. Obrigado, muito obrigado, eu.